Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a definição de funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Vamos ver que essa definição ela é muito importante, pois uma função ser bijetiva vai proporcionar que ela tenha uma função inversa. Então vamos ver como é que a gente consegue mostrar que uma determinada função ela é bijetiva. Então se você quer aprender esses detalhes, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse conteúdo que a gente está vendo agora, ele te interessa? Ele é importante para a sua formação? Então, se ele for importante para a sua formação, peço aí humildemente que você possa deixar aí um like nesse vídeo para ajudar esse projeto a trazer mais conteúdo para você. E também, se você ainda não for inscrito, você se inscrever. E, se possível, você também compartilhar aí com seus amigos e com seus colegas. Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui com a definição do que é uma função ela ser injetiva ou injetora. Então, eu coloquei aqui definição número 1. A gente tem que uma função f de um subintervalo da reta na reta, ela é uma função injetiva ou injetora, tá? Pode ser usado esses dois termos. Se para x1 e x2 pertencentes ao domínio, com x1 diferente de x2, a gente também tiver que f de x1 é diferente de f de x2, tá certo? E uma forma equivalente, né, seria a contrapositiva, ou seja, nega essa, implicar na negação dessa. Ou seja, se a gente tiver f de x1 igual a f de x2, implicar que x1 é igual a x2, tá? Então, é logicamente equivalente essas duas sentenças. Inclusive, a gente vai ver na prática que essa segunda aqui, ela que de fato, ela é a forma prática da gente mostrar aí que uma função é injetiva, tá bom? Olha, e aí eu trouxe aqui, né, esse exemplo, que é, eu estou pegando aqui a bissetriz, é uma função da reta na reta em que f de x é igual a x, né? Esse aqui é rápido e direto, né? Mas observe que eu vou utilizar essa definição aqui. Ó, bem, se eu tiver o seguinte, f de x1 igual a f de x2, ora, f de x1 é x1 e f de x2 é x2. Então, isso aqui implica x1 igual a x2. Tá vendo? Então, deu exatamente aqui o que a gente tem nessa condição aqui. Logo, f é injetiva ou injetora. Logo, f é injetiva. Professor, e por que você colocou o gráfico aí dessa função? É porque a gente também consegue identificar uma função quando ela é injetiva ou injetora pelo seu gráfico. Basta a gente traçar uma reta que seja paralela ao eixo x, ou seja, uma reta aqui na horizontal. Então, sempre que essa reta tocar em um único ponto no gráfico, a gente tem que essa função ela é injetiva ou injetora, tá bom? Então, observe que em qualquer lugar que eu traçar aqui, né, ela não vai ser. Aí você diz, ah, professor, então eu já sei que se eu pegar a parábola aqui, ela não vai ser injetiva, né? Porque se eu traçar uma reta aqui horizontal, ela vai tocar aqui em dois pontos, né? Exatamente, né? Se eu pegar da reta na reta, né, a parábola completa, a gente vai ver que ela vai tocar em dois pontos. Mas a gente também vai observar aqui, observe que eu estou frisando aqui, ó, que eu estou colocando um domínio, né? Não estou pegando na reta toda, a priori. Então, quer dizer que dependendo desse domínio aqui, pode ser que a função ela se torne injetora. Tá? A gente ainda vai ver essa situação aqui na aula de hoje. Pronto, então essa aqui é a definição de função injetiva ou injetora, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E agora vamos passar para a definição de quando é que uma função ela é sobrejetiva ou sobrejetora. Então, o segundo caso aqui, né, a gente vai dizer que uma função real de um intervalo i no intervalo j, também subconjunto da reta, é sobrejetiva ou sobrejetora quando a imagem da função f for igual ao j. Quem é o j? Contradomínio. Tá certo? Então, coloquei até aqui sublinhado, né?
essa função ela vai ser sobrejetiva ou sobrejetora quando a imagem de f é igual ao seu contradomínio. Tá bom? Então, por isso que até eu coloquei um J aqui, porque não necessariamente precisa ser os reais, né? A gente pode justamente... E a gente vai ver que a gente pode ajustar para que a função se torne sobrejetora. Olha só. Vamos ver nesse exemplo aqui para ficar mais claro. Então, a gente tem f de R em R definida como sendo o módulo de x. Bem, a gente já viu o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, ele é um V, né? Em que aqui vai para mais infinito e aqui também vai para mais infinito. Então, isso está dizendo para a gente o quê? Que a imagem de f é quem? Ah, professor, a imagem de f é 0 mais infinito. Exatamente, né? Ela atinge o zero aqui e vai embora. Lembra que a imagem, a gente olha os valores que ela assume em y, né? Ou seja, quais os valores quando eu faço uma linha horizontal que toca no gráfico, né? Onde é que ela está tocando aqui no eixo y, né? Nesse caso aqui, como ela vai embora, né? Então ela vai até mais infinito. Beleza? Então observe, que se eu considerar f dessa maneira, de R em R, né? Eu tenho o quê? Que essa função ela não é sobrejetiva. Por quê, professor, ela não é sobrejetiva? Porque a imagem é 0 mais infinito e o contradomínio dessa função aqui é os reais. Então, como eu não tenho imagem igual aos reais, essa função ela não é sobrejetiva. Será que a gente consegue tornar essa função sobrejetiva? Ou seja, eu consigo redefinir ela de tal forma que eu deixe ela sobrejetiva? E a resposta é sim, né? Eu posso considerar a função g de onde? Da reta, só que caindo agora em 0 mais infinito. Tá? Então, nessa situação aqui, a gente tem que g é sobrejetiva. Porque eu só fiz reduzir aqui o contradomínio justamente para ele ficar igual à imagem. Então, ela é sobrejetiva, pois a imagem de G é igual ao contradomínio de G. Tá certo? Então, nesse caso, a gente conseguiu pegar uma função que ela a priori não era sobrejetiva e restringimos o seu contradomínio à sua imagem e aí a gente tornou agora uma função sobrejetiva. Tá bom? Beleza. Então, olha só, a gente já aprendeu o que é injetiva e o que é sobrejetiva. Professor, e o que é uma função bijetiva? Aí uma função bijetiva vai ser justamente uma função que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, vou só dar uma apagada aqui para a gente ver alguns exemplos, né, de funções que podem ser bijetivas. Então, só para fixar, né, uma função de um subintervalo da reta na reta vai ser bijetiva ou bijetora quando for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, tá? Então vamos discutir aqui um pouquinho sobre esse exemplo em que eu estou considerando inicialmente uma função da reta na reta, tá certo? Em que f de x é igual a x ao quadrado. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês. Essa função aqui, ela é injetiva? Fala para mim aí, rapidamente. Não. Por que ela não é injetiva? Como é que a gente verifica? Ah, professor, basta a gente traçar uma reta na horizontal. Tracei uma reta na horizontal, tocou em 2 pontos, isso quer dizer que a função ela não é injetiva. Beleza. Então, o que é que a gente precisa fazer para tornar a função x ao quadrado injetiva? Bem, a gente tem duas opções, né? Porque ela é simétrica, né, com relação ao eixo y. A gente viu que funções pares, né, atendem a isso. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente coloca o domínio dela para ser de menos infinito até o zero, ou de zero até mais infinito, né? Então, por exemplo, se eu considerar g de menos infinito até o zero, nos reais, né? Ou se eu considerar h de zero até mais infinito, nos reais, aqui aberto, né? Agora sim, ambas passam a ser injetivas. Por quê? Porque essa primeira aqui, né? O gráfico dela seria só esse pedaço de cá.
Essa aqui seria a g. Né? E a função h seria o outro ramo da parábola. Seria esse lado de cá. Que eu coloquei de azul. Né? Então, essa aqui seria a nossa h. Beleza? Então, agora, ó, quando eu traçar uma reta na horizontal, por exemplo, eu vou traçar um azul, ó. Mas a azul está tocando em um único ponto, porque a h só está definida de 0 para mais infinito. Da mesma forma que se eu traçar a g agora, ela só vai tocar nesse ponto. Então, qualquer uma dessas definições aqui tornaria x² agora uma função injetiva. Mas a gente quer tornar ela bijetiva, então falta a gente fazer o quê? Ajustar o contradomínio, né? Para que ela também se torne sobrejetiva. Bem, a gente está observando aqui quem é a imagem da função x², definida da reta na reta. Bem, a imagem, né, nesse caso, da função f, ela é justamente 0 mais infinito. Então, se eu quero tornar uma função aqui sobrejetiva, o que é que eu tenho que fazer? Deixar o contradomínio igual à sua imagem. Então, no lugar de considerar aqui os reais, eu vou considerar 0 mais infinito. E aqui é a mesma coisa. 0 mais infinito. Então, agora, só fazendo essa mudança agora, o gráfico continua o mesmo, ó, de h e de g, só que agora elas também são sobrejetivas. Como elas são injetivas e sobrejetivas ao mesmo tempo, então, elas são bijeção. Tá bom? Então, g é uma bijeção e h também é uma bijeção. Tá? Em que eu estou considerando g e h definido como sendo x². Dessa maneira, a gente pode ir ajustando tanto domínio como contradomínio para poder a gente tornar a função bijetiva. Professor, e por que é importante ter uma função bijetiva? Bem, na introdução da aula eu falei, quando a gente tem uma função bijetiva, então a gente vai ter uma função inversa, né? Então isso aí são cenas dos próximos capítulos, né? A gente vai ver como é que, se eu tenho uma função objetiva, como é que eu acho a função inversa dela? Né? Qual é o que caracteriza uma função inversa? Tá? Então, olha só, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, né, para que você não possa perder nenhuma aulinha aí. E também, você deixando o like aí, fazendo seu comentário, né, dizendo o que é que está achando na aula, isso faz eu entender que você está interessado nesse tipo de conteúdo e que eu possa aí gravar mais assuntos desse para você. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu terei maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.